Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de Lei de Responsabilidade Fiscal e agora nós vamos abordar o assunto dívida e do endividamento constantes aqui na LRF, nos seus artigos 29 até o artigo 42, né? Antes de a gente entrar nos artigos, deixa eu fazer um comentário para vocês, né? Lembram lá na primeira aula que eu disse o seguinte: a Lei de Responsabilidade Fiscal tem dois grandes objetivos, né? Que eu posso resumir os 75 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, eu já disse para vocês, nós já explicamos que é o que? Evitar déficits públicos. Então, é o primeiro grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, olha só, é reduzir a dívida e o seu respectivo endividamento. Então, é reduzir o endividamento, é o segundo grande objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem que lembrar que lá em 2000, quando essa lei foi editada, a Lei de Responsabilidade Fiscal lá em 2000, o Brasil passava por uma séria crise fiscal, não somente a União, mas principalmente os estados e, acima de tudo, os municípios. Eles passavam uma séria crise fiscal. Então, todo o ditame aqui, que a gente vai falar, todos os ditames que eu vou explicar para vocês agora, você tem que lembrar o seguinte, ó, a intenção é fazer o quê? Controlar a dívida pública brasileira. Então vem comigo. Professor, como que a Lei de Responsabilidade Fiscal vai reduzir, quais são os instrumentos de redução da dívida e do seu endividamento? Está aqui nas seções da dívida. Primeiramente, a seção número 1, ele vai definir as definições básicas, né, principalmente aí conceito de dívida contratual, dívida fundada, consolidada, dívida flutuante, né, vai falar também aí vai falar os conceitos básicos em relação à dívida. Segundo, vai definir os limites da dívida pública e das operações de crédito, né? Então tem os limites, assim como nós temos os limites para o gasto com pessoal, que é a maior despesa que tem a administração pública, nós temos também os limites para a dívida. Só que os limites aqui, nós temos uma particularidade muito especial que a gente vai falar para você, porque é através de resoluções do Senado Federal. Segundo, né? Olha só, a gestão, né? Olha só, recondução da dívida aos limites. Ou seja, se algum ente da federação, se algum ente da federação ultrapassou os limites previstos na seção 2, deverá o quê? Voltar aos limites, será reconduzido os seus limites, né? A seção 4 vai falar das operações de crédito. Neste ponto das operações de crédito aqui, houve aqui uma regulamentação bastante exaustiva por parte do legislador, definindo parâmetros para contratações, definindo as suas vedações, ou seja, onde não cabe operação de crédito. Traz também aqui uma subseção especial para falar de aro, que é a antecipação da receita orçamentária. Traz uma subseção também especial para falar das operações com o Banco Central do Brasil. Fala de garantia contra garantia e fala também de restos a pagar. Ou seja, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o legislador, no capítulo 7º, que é da dívida e do endividamento, ele foi bastante detalhista. Como ele foi bastante detalhista, dá para a gente já ter um juízo de valor. Ou seja, realmente ele não está brincando em serviço. Ele deseja que a dívida e o endividamento da administração pública brasileira, do governo brasileiro, de todos os entes, eles voltem o patamares aí aceitáveis, né? Então vem comigo, artigo 29. Qual que é o trabalho do artigo 29? O trabalho do artigo 29 é trazer algumas definições e alguns conceitos importantes, né? É importante saber esses conceitos, porque o conceito aqui vai ser Ctrl+C e Ctrl+V na sua prova. Primeiro conceito que traz, né? Olha só, dívida consolidada ou dívida fundada, né? Essa palavra da dívida fundada, ele está aqui principalmente, né? Para o quê? Para recepcionar o conceito da Lei 4.320 de 64,
que a gente vai passar para vocês daqui a um momento. Então, vem comigo. Então, dívida consolidada ou fundada é a mesma coisa, ok? Professor, o que significa isso? Qual que é o perfil dessa dívida, né? O perfil dessa dívida é um perfil que é considerado de longo prazo. Prof, o que é considerado longo prazo para a administração pública, né? Mais de 12 meses. Prof, dívida pública ou consolidada, então, é a dívida de longo prazo, mais de 12 meses, né? Conceito, montante total, ou seja, somatório, apurado sem duplicidade, claro, das obrigações financeiras do ente da federação. Quando a gente fala ente da federação aqui, nós estamos referindo ao ente da União, Estado, DF e município, assumidas em virtude, olha só, o que significa assumidas em virtudes? Significa dizer que essa dívida, ela foi contraída em virtude de quê? Ó, leis, tá? Contratos, né? Contrato de empréstimo, por exemplo, convênios ou tratados aqui é internacional, e da realização de operações de crédito para amortização, ou seja, para pagamento em prazo, atenção, questão de prova, superior a 12 meses, né? Superior a 12 meses. Importante, esse assunto é importante, pode cair na prova, tá? Novamente aqui, assumidas em virtude de quê? Lei, contratos, convênios, tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Bacana? Então, esse aqui é o conceito segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal sobre dívida pública consolidada ou fundada. Eu vou dar uma aprofundada nisso aqui um pouquinho mais para frente. Vem comigo aqui. Segundo conceito, dívida pública mobiliária. Professor, o que é essa dívida pública mobiliária? É aquela oriunda através de títulos, né? Exatamente, títulos, né? Ah, professor, eu estudei um pouquinho de contabilidade avançada. Opa, bacana, então você vai entender bem, né? O que são valores mobiliários, né? Valores mobiliários são aqueles títulos, aquelas ações, né? Emitidas pelas SAs, sociedades anônimas, aquele tipo de sociedade empresária, sociedade anônima. Então é o quê? São títulos. E a administração pública? A administração pública não é uma SA. Então a administração pública pode editar, pode emitir títulos? Claro que pode. Então isso é chamado títulos o quê? Valores mobiliários, né? Principalmente para a atuação do Banco Central. Tá? Títulos, né? Professor, fala um pouco mais sobre esses títulos da dívida mobiliária, né? Então, olha só, vem comigo, né, cara? Cara, não tem jeito, cara. Eu tenho alguns hobbies na minha vida, cara, que momentos da minha vida eu pego um assunto e eu fico estudando, cara, entendeu? Eu fico estudando profundamente, né? Como assim, professor? Fica estudando. Eu hoje, né? Tá? Já fazendo uma analogia com a dívida pública imobiliária, eu tenho estudado muito o quê? A Venezuela, como que chegou no estado da Venezuela. Vou contar um negócio para vocês. Dívida pública imobiliária, segura aí. Você tem um orçamento. Tá? Vou voltar na Venezuela. Tá? Então tá lá o orçamento. Você tem receita. Ok, você tem despesa. Ok? Tá, um demonstrativo aqui final. Então aqui você tinha receita 1 milhão, por exemplo, tá? Despesa 1 bilhão, 1 milhão. Então vamos pôr mais 3 zeros aqui, né, cara, para ficar um valor significativo, né? Aí, 1 trilhão aqui e 1 trilhão aqui. No final do exercício, estou falando da dívida pública mobiliária, aonde normalmente ela ocorre, né? No final, né, o governo aqui arrecadou 900, tá? 900. E o governo aqui gastou
1 trilhão e 100. Então, a resposta aqui ficou negativa, enquanto ficou negativo aqui em 300 milhões. 300 milhões negativo. E aí, professor? E aí o seguinte, tá? E aí o seguinte, esses 300 milhões aqui é negativo, né? Ocorreu um fato que é o quê? A necessidade de financiamento, ó, necessidade de financiamento do setor público, tá aqui, tá? Normalmente os países sérios, uma das formas para financiar isso é através da dívida mobiliária, emissão de títulos, né? Dívida mobiliária. Prof, eu quero exemplo da dívida mobiliária brasileira. Sim, bônus do Tesouro Nacional, letras não sei do que do Tesouro Nacional, letras ABCD do Tesouro Nacional, ou seja, são todos os títulos que o governo federal, no caso o Brasil, ele vai pegar isso aqui, ele vai constituir títulos da dívida mobiliária de 10, 15, 20 anos, claro, com uma remuneração de juros acima praticada no mercado, para que entrar dinheiro aqui, ó, para entrar dinheiro aqui, ó, assim que funciona a regra, né? E zerar o orçamento, tá? Por que o dívida mobiliária? Porque ela é mais fácil para arrecadar, né? Agora, o governo tem que ter o quê? Credibilidade. Tem que ter credibilidade para o quê? Para o investidor ter a confiança necessária para comprar um dívida pública brasileira. Eu, professor Luiz, eu tenho coragem de comprar um título desse do Brasil. E aí, caso Venezuela, o que acontece? Caso Venezuela, o governo foi perdendo moral no decorrer do tempo, tá? Não tinha necessidade de financiamento. O que eles fizeram lá? Eles começaram a emitir moeda. Então, ele emitia moeda, tocava aqui, para supor, né? Ou seja, não havia o quê? A entrada correspondente de dólar. Não havia um lastro para a emissão de moeda, né? Não existia um lastro financeiro. Isso gera o quê? Inflação, mais meio de circulação. Tá? Então, isso aí, agora você vai lembrar aí para vocês aí, da dívida pública mobiliária. Tá? 90% do caso do título da dívida mobiliária brasileira, do Brasil, é para esses casos aqui, né? Ficamos um tempo sem emitir, cara, mas agora aí, com a situação econômica do país, então isso aqui que é a dívida pública mobiliária. Conceito da dívida pública mobiliária, né? Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, tá? Inclusive do Banco Central do Brasil, dos estados e dos municípios, né? Tá aí para vocês, o DF, tá, não tem autorização para emitir dívida pública mobiliária. Inclusive, isso já foi aí questão de prova. Então, dívida pública mobiliária da União, bacana, né? Inclusive do Banco Central do Brasil. E aí, professor? Aí você vai colocar aqui, vide artigo 34. O que acontece no vídeo artigo 34? Lá no artigo 34 desta aula, a gente vai explicar para vocês o seguinte, que a Lei de Responsabilidade Fiscal falou o seguinte, olha, Banco Central do Brasil, a partir de 2 anos você não pode mais emitir título, vai ser somente do Tesouro Nacional. Então, tá, já estou fazendo essa ressalva. Então, por favor, marquem aqui e coloquem vídeo artigo 34. Bacana? Então, olha lá. Falamos do conceito da dívida pública consolidada fundada. Falamos para vocês de dívida pública mobiliária, né? Agora, operação de crédito. Operação de crédito. Você vai fazer uma operação para você obter o quê? Recursos, dinheiro, né? Inclusive, operação de crédito é um tipo de fonte, né? É um tipo de fonte de uma receita de capital, né? Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, né? Mútuo, ou seja, obrigações equiparadas, né? Entre duas partes, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, né? Ou seja, o legislador aqui,
no caso do legislador da LRF, ele ampliou, ele deu um norte gigantesco de operação de crédito. Então vamos lá, professor, o arrendamento mercantil, né? Vamos supor que um Estado deseja aí fazer um arrendamento mercantil, tá? Por exemplo, lá do seu centro de processamento de dados, lá dos computadores, né? Em vez de comprar essas máquinas, né? Ele faz o quê? Faz um contrato de leasing, arrendamento mercantil, de 36 meses. É possível? Claro, é possível. Então, esse contrato de leasing, esse contrato de arrendamento mercantil, ele vai ser considerado o quê? Uma operação de crédito, né? Aí vamos lá, cara, abertura de crédito, ok, né? Emissão e aceite de títulos, né? Aquisição financiada de bens, comprou lá maquinário agrícola, maquinário aí para terraplanagem, fiado, financiado é uma operação de crédito, né? Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, né? O que é isso? A administração pública quer vender determinada situação, ele recebe a termo, né? Ele vai entregar isso no futuro, mas ele recebe hoje. Também é uma operação de crédito. Arrendamento mercantil, outras operações assemelhadas, né? Quando ele fala outras operações assemelhadas, nós temos hoje no sistema financeiro nacional diversas operações aí bancárias, ou seja, qualquer uma dessas, como ele deu aí o rol aqui, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, pode ter outras situações. Inclusive o uso de derivativos financeiros, né? Derivativos financeiros aí de câmbio, por exemplo, né? Dos commodities agrícolas e assim por diante. Ou seja, operação de crédito, conceito ampliado, né? Outro conceito que eu trago para vocês, concessão de garantia, né? O que acontece? Principalmente no setor privado. Você vai buscar arrecadar qualquer tipo de levantamento de recursos, a instituição financeira vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Uma garantia. Vai pedir uma garantia para vocês. Então, olha, concessão de garantia. Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Ok, bacana, compromisso de adimplência, né? Ou seja, se o fulano não pagar, eu pago, né? Refinanciamento da dívida mobiliária. Emissão de títulos para o pagamento do principal, acrescido de atualização monetária, né? Olha uma coisa interessante, né? No refinanciamento da dívida mobiliária, não é permitida a cobrança de juros, né? É somente o quê? Atualização monetária. Isso também já foi cobrado em prova. Ou seja, esses são os 5 conceitos em relação à dívida e endividamento que você tem a obrigação de saber. Bacana? Vamos para os parágrafos para complementar esses conceitos que a gente acabou de dizer para vocês aí. 1. Equipara-se a operação de crédito, tá? Assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências do artigo 15 e do artigo 16, né? Artigo 15, aquilo lá que fala que é nula a despesa, né? Artigo 16 fala basicamente do quê? Dos requisitos para a constituição da despesa de capital, né? Que é o trienal, que é a declaração do ordenador, né? E assim por diante. Vem comigo aqui. Equipara-se a operação de crédito, né? Ó, assunção. Então, um órgão, um cara lá, ordenador de despesa, ele assumiu uma dívida, ele reconheceu, ele confessou uma dívida, tá? Da federação. A partir do momento que houve este reconhecimento, é enquadrado como um conceito de operação de crédito. Professor, e aí? Isso aqui vem chocar, vem contradizer o conceito anterior? Não, lembra que no conceito anterior, inclusive, o legislador fez um rol aqui, ampliativo, explicativo aí para a galera. Bacana? Vamos lá. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil, né? Então, olha aí para a galera, nesse capítulo aqui,
nós temos grandes alterações em relação à atuação do Banco Central, né? Vamos lá, será incluído na dívida pública consolidada da União, ou seja, a emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro do Banco Central. Até a LRF, né? Quem emitia os títulos da dívida pública mobiliária do Brasil era o Banco Central do Brasil, né? O Bacen. Depois da LRF, esses títulos passaram a ser emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Pelo Tesouro Nacional, pelo Ministério da Fazenda, pela administração pública direta, né? E o que está falando aqui o parágrafo? Olha, os títulos emitidos de hoje em diante não é mais do Banco Central, mas sim do que? Da União, né? Da União do Governo Federal, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento, né? Então, olha aí, mais uma característica aí, tá, da dívida pública mobiliária, tá? Integram a dívida pública consolidada, da dívida pública consolidada, as operações de crédito, ok? De prazo inferior a 12 meses. Nós já vimos o quê? Que em 12 meses, há mais de 12 meses que é consolidada. Só que esse tipo de operação de crédito, tá? As receitas tenham constado no orçamento, tá? As receitas tenham contado as receitas para o pagamento dessa operação de crédito. Então tá aqui para a galera mais uma exceção. Particularmente, eu confesso para vocês que eu não sei o porquê do parágrafo 3º, né? Tá? Podia ser uma dívida flutuante, né? Menos de 12 meses, né? Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá ao término de cada exercício financeiro o montante do final do exercício anterior, somando-se das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas acrescidas de atualização monetária, né? Ou seja, ele colocou um limite para o refinanciamento da dívida mobiliária, ou seja, ele pode refinanciar a dívida, olha só, não excederá ao término de cada exercício financeiro o montante do final do exercício anterior. Então, se o ano passado eu não consegui pagar, estou refinanciando, não pode ultrapassar o próximo exercício financeiro, né? Bacana? Então tá aí para a galera. Prof, o que é importante? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença do seu vídeo, quero fazer um convite muito especial para você concluir essa aula no nosso site, laconcurso.com.br. Eu sou o professor Luiz, claro, você já sabe, e eu tenho um curso, gente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo por artigo gravado, super atualizado, um curso top de linha que eu tenho certeza que vai te ajudar aí em qualquer concurso. Esse curso nós temos uma isolada especial aqui da Lá Concursos, o prazo de acesso é 30 dias, aliás, e o investimento é de apenas R$30. É isso mesmo, R$30 você vai ter um curso aí, artigo por artigo da LRF, com toda a experiência que eu tive aí na época que eu fui gestor governamental do Estado, aplicado a esse curso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tem um link aqui para matrícula direto. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.